Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente se coloca aqui diante de vocês e diante de nosso Senhor Jesus Cristo para agradecer a oportunidade de poder levar mais uma vez um pouco da palavra do Senhor para todos nós que estamos ouvindo. Para mim também, que estou repetindo, que estou falando para mim também, para todos nós, para todos os nossos corações tão necessitados em tempos de muitas dificuldades que a gente está atravessando durante essa pandemia. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da candeia. A parábola da candeia, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que parábola não é um fato real acontecido ao tempo de Jesus. Parábola é como se fosse uma história que Jesus contou para que dela os ouvintes pudessem tirar um ensinamento. Então, parábola é um conto, é uma alegoria, uma comparação, que Jesus lançava a mão das coisas da época, quando ele falava de uma figueira, ele falava de pães e peixes, ele falava das coisas simples daquele tempo para trazer um ensinamento. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, ele fala de um homem que caiu nas mãos de salteadores e ficou quase morto. E o samaritano veio e o salvou. Aquele samaritano é apenas uma figura, é apenas uma imagem que Jesus usou. Aquele homem que foi assaltado também nunca existiu, é uma história que Jesus contou. É um conto para ele trazer embutido ali dentro um ensinamento para todos nós, para mostrar que todo aquele que tem recurso, seja ele de que ordem for, recurso financeiro, recurso moral, recurso físico, disponibilidade, coração aberto, pode auxiliar qualquer um que estiver nos caminhos do mundo, perdido ou assaltado pelo sofrimento, pela dor, como hoje nós estamos vendo tanta gente sendo assaltada pela pandemia, assaltada pela fome, assaltada pela enfermidade, assaltado por desemprego, pelo desespero, pela depressão. Então, essa é a hora de nós que estamos em melhores condições, que tivermos a condição de poder ajudar, que a gente saia de nós e que desça até aquela pessoa que está caída à beira do caminho e socorra aquela criatura. Então, é isso que Jesus quis ensinar. Nas parábolas, ele traz um ensinamento. Então, hoje nós vamos falar da candeia. A parábola da candeia, ela tem um ensinamento muito profundo, que trata muito mais da nossa renovação interior do que qualquer outro assunto. Não quer dizer que não tem outros ensinamentos nela, tem muitos, ricos ensinamentos, mas que principalmente ela se refere ao esforço que devemos empreender para melhorar as nossas condições espirituais. É disso que o mundo está precisando para melhorar. E essa parábola ela está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 33 até o 36, que nós vamos ler para os nossos irmãos. Jesus inicia assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia que alumia com o seu resplendor. Então, vamos por parte. Então, Jesus fala que ninguém que acende uma candeia. O que é uma candeia? Hoje a gente poderia dizer que a candeia é a lamparina que a gente usa na roça, porque lá não chega a energia elétrica, em alguns lugares. Então, a candeia é um instrumento caseiro para iluminação.
Hoje em dia nós temos os combustíveis, né? A gasolina, tem o álcool, mas naquele tempo não tinha essas coisas. Então usava-se o azeite, que era o combustível para acender a candeia. A candeia normalmente era um pote de barro com duas aberturas, uma para colocar o azeite e outra para acender, por onde saía aquela chama de fogo para iluminar. Então, Jesus fala que, veja só, para que uma candeia existe? Alguém vai acender uma candeia de dia com o sol bem quente? Não vai, né? Então, a candeia ela é para ser acesa durante a noite, quando houver trevas, quando houver escuridão. Olha só o simbolismo disso aí. Uma candeia para iluminar a escuridão. Então, tá, vamos guardando esses pontos-chave para que a gente possa destrinchar isso. Então, ele fala que ninguém que acende essa candeia pode colocá-la em oculto, nem debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alqueire era um tipo de um móvel antigo, onde eles guardavam seus pertences, né? Então, Jesus falou, ninguém acende a candeia para colocá-la debaixo de um móvel, ou debaixo de uma cama, debaixo de um armário, debaixo de qualquer coisa. Não. Ele vai colocar no velador. O que é velador? O velador, naquele tempo, era uma espécie de, digamos assim, suporte de madeira pregado no alto da parede, onde ficava a candeia. E essa candeia, quanto mais alto ela chegava, mais iluminação ela produzia. Então, ela atingia um perímetro muito maior de iluminação. Claro, se você acende, por exemplo, uma vela e coloca ela no chão, a iluminação dela vai ser bem menor do que se você a ergue à altura da sua cabeça, por exemplo, coloca ela mais alta do que você. Então, ela vai iluminar num âmbito mais amplo. Então, olha só a sabedoria do Cristo nas mínimas coisas. Então, ninguém vai acender uma candeia para guardar debaixo de um lugar escondidinho, lá debaixo de um lugar escuro, mas vai colocar no alto para que dê luz a todos que entrarem ali naquele ambiente, naquela casa, né? Lucas fala que para os que entram, vejam a luz. Já em Mateus nós encontramos para todos, dá luz a todos que estão na casa. A casa também tem um simbolismo. Aí ele fala que a candeia do corpo é o olho. Engraçado que ele não fala os olhos, ele fala o olho, um olho só. Ora, nós não temos um olho só, nós temos dois. Por que Jesus, então, se refere a apenas um olho? Porque esse olho aí, ele não está se referindo ao globo ocular, porque senão ele teria que falar no plural. Ele está se referindo à visão do espírito. A visão é única. A visão da vida, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo as pessoas, como eu enxergo minha família, como eu enxergo meu trabalho, como eu enxergo minha pátria, como eu enxergo o planeta Terra, esse é meu olho. É o sentido de apreciar o mundo, de ver o mundo. Não necessariamente com o globo ocular, com o nervo óptico, mas com o olho da alma, como eu enxergo as pessoas, as coisas, a vida ao redor de mim. Então, por isso que Jesus fala que a candeia do corpo é o olho. Mas por quê? Que candeia do corpo é essa, né? Já que a gente estava falando que é candeia de barro, por que a gente está falando aqui a candeia do olho, a candeia do corpo é o olho? Então, essa candeia vai muito mais longe do que um simples apetrecho de barro, uma jarra com óleo, com azeite, não é? Vai muito mais além. Então, Jesus fala assim, sendo, pois, o seu olho simples, o que é simples? É aquilo que é humilde, é aquilo que não tem orgulho, vaidade, não é? Exuberância. Ele está falando da simplicidade, que Jesus veio para os simples, para os humildes. Sendo, pois, o seu olho simples, ou seja, seu coração é simples, a sua visão íntima é simples, todo o teu corpo será luminoso. Olha só que maravilha. Então, se a pessoa é humilde, se ela é simples,
se ela é voltada para a caridade e o amor do próximo, ela é humilde, ela tem uma visão nobre, espiritualizada da vida, das coisas e das pessoas e de si mesma, de Deus, do universo. Ela vê tudo com bons olhos. Então, esse corpo dela, esse corpo mental dela, essa mente dela, que aprecia isso com bons olhos, é a candeia que dá luz a todos que estão ao redor. E quanto mais ela se torna mais simples, quanto mais ela se torna virtuosa, quanto mais ela cresce em espírito e verdade, mais amor no coração. Ou seja, mais azeite na candeia, mais misericórdia, mais caridade, mais justiça, mais virtuosa se torna, e ela se torna um facho imenso de luz que ilumina todos que estão ao seu redor, sem distinção. Mas aí Jesus faz uma advertência. Vê, porém, que se a luz que há em ti não seja trevas. Olha que coisa curiosa. Luz, treva? Desde quando que luz é treva? É muito profunda essa analogia, né? Essa comparação que Jesus faz com a candeia e a nossa mente, o nosso coração, a nossa intimidade. E olha como ele fala, será que a luz que eu tenho em mim não é treva? É isso que ele falou. Presta atenção, Eliane. Se você acha que tem luz em você, às vezes não é luz, é treva. Então, o que é isso? É um convite a gente entrar para dentro de nós, para medir e analisar as nossas atitudes, nossos pensamentos, porque muita coisa que a gente julga que é correto, não é. Nós estamos, muitas vezes, equivocados. Estamos enganados, enganando a nós mesmos, fazendo uma coisa achando que está certa e não é. Por isso que ele fala, vê, porém, se essa luz que você acha que está em você, se ela não é treva. De repente é treva e a gente acha que está fazendo a coisa certa. É curioso, porque tem pessoas que estão enveredadas no crime e estão aí prejudicando, matando, roubando, traficando, cometendo absurdos, que para ele, na visão daquele olho que Jesus falou dele, naquela visão da vida que ele tem, ele está certo. Tem gente que acha que está certo. Até que a justiça divina chegue através das leis de causa e efeito, de ação e reação, e promova naquela criatura uma mexida interior, nesse corpo interior, nessa candeia interior, e ele começa a notar que a luz que estava lá nele não era luz, era treva. Mas a gente, infelizmente, só percebe isso através da dor, do sofrimento. Olha aí a pandemia. Ela está mexendo nas estruturas íntimas de todo mundo. Está fazendo todo mundo reavaliar seus conceitos, a abrir o coração para o outro, a ser mais solidário. Aquela pessoa que era altiva, orgulhosa, e não queria procurar ninguém para nada porque acha que é autossuficiente, agora está precisando de buscar auxílio e amparo, porque tinha vergonha de pedir ajuda, agora está precisando de pedir. É incrível como essas coisas mexem com a intimidade da pessoa, mexem com o olho interno da pessoa, com a sua visão da vida, com a visão dos fatos, com seus valores. Então, às vezes, uma pessoa está cometendo erro, mas ela está equivocada, ela está carregando sombras no seu coração, na sua mente. Então, quando Jesus fala da candeia, ele está falando da nossa mente. Quando ele fala da candeia, que tem azeite que a gente acende e que ilumina a casa, ele está falando que a candeia é a nossa mente, quando ela tem azeite do amor, o azeite da justiça, da bondade, das virtudes, etc., etc., ela provoca combustão e acende e dá luz a todo mundo que está ao nosso redor. Não só que está dentro da nossa casa vivendo conosco, mas todos aqueles que estão na casa Terra, planeta Terra,
e que se beneficiam com essa luz interior que a gente exala a partir do combustível que tem na alma. Tem muito combustível negativo aí. É igual aquele combustível de baixa qualidade ou de má qualidade que você peleja, risca o fósforo, tenta acender e não consegue. Sabe quando o gás do fogão está acabando? E a gente fica ali pelejando com o palito de fósforo ou pelejando com o automático, né? Que a gente liga, que agora o fogão é automático, e ele não consegue acender de jeito nenhum. Ameaça acender e apaga, ameaça acender e apaga. Pois é. Jesus nos chama a atenção para a gente observar isso. Então, o convite de Jesus nunca foi para sofrer, porque Deus não fez ninguém para sofrer. O convite de Jesus é para ser feliz, para amar. Então, vamos buscar esse amor através da conscientização, da reflexão interior, da avaliação das nossas atitudes, para que isso não possa decorrer em prejuízo, não é do outro, não é de nós mesmos. Porque fora da caridade, fora da virtude, fora do amor, não tem salvação para ninguém. Não adianta querer esperar Jesus descer num cavalo branco das nuvens e vir me salvar se eu não faço o meu trabalho interior. Porque ele não vai poder me salvar. Por mais que ele seja poderoso, ele não pode levar, entre aspas, para o céu aquele que está carregado de pecado. Aquele que tem o olho cego, né? O olho interior cego, que não enxerga nada além de dinheiro, do interesse pessoal, da vaidade, da ganância, da avareza, da inveja, do orgulho, etc, etc. Não é mesmo? E aí a parábola continua. Aí ele fala, porém, se, pois, todo o seu corpo é luminoso, todo o seu corpo, ou seja, toda a nossa mente é iluminada, não tendo treva em parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia se alumia com seu resplendor. Então, se dentro do corpo mental, da nossa mente, da nossa casa mental, que a mente é uma casa, é onde, eu comparo sempre assim, a nossa mente é o gabinete presidencial, onde o nosso espírito senta para despachar pelo livre-arbítrio as suas atitudes. Então, a nossa mente é só nossa. Deus nos deu ela e nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a caneta. A mente é o nosso gabinete, onde a gente pode assinar e decretar o que a gente quiser para a gente. A gente não pode decretar para os outros, mas para a gente pode. Nós somos soberanos. Nós reinamos dentro do nosso gabinete presidencial, que é a nossa mente. Então, se essa mente é iluminada, tudo em nós vai ser luz, vai ser resplendor, vai ser grandiosidade, beleza. E vai iluminar todo mundo. A pessoa que chega perto da gente fala, nossa, como é bom estar perto de você, fulano ou fulana. Né? Como eu gosto da sua companhia. Eu não consigo ficar uma semana sem falar com você. Seu modo de falar, o seu modo de ser me dá alegria, me consola. Ah, é tão bom escutar um negócio desse, não é, gente? Acho que todo mundo merece ouvir isso. Mas para merecer ouvir isso, nós temos que fazer por merecer. Então, Jesus fala, observa se não tem um pouquinho de treva dentro de nós. Porque senão a luz fica prejudicada. Não é assim? Por exemplo, se eu tenho na minha casa, né, um quartinho muito escuro, sem lâmpada, eu estou indo procurar alguma coisa lá dentro. Aí eu chego lá com um palito de fósforo. Acendo o palito de fósforo e procuro e não acho. Tá, não acho. Por quê? Porque a luz é fraca. Ainda tem muita treva no quartinho. Aí acendo a vela. A vela ilumina um pouquinho mais, mas ainda é frágil. Depois eu pego uma lâmpada de 40 watts. Aí já ilumina. Mas o objeto que eu estou procurando, ele é tão pequenininho, tão diminuto, que eu preciso de algo mais potente. Então, eu acendo uma lâmpada de 100 watts, né? Uma lâmpada de LED, daquelas bem poderosas. Aí o quartinho fica todo iluminado.
Daí a pouco eu acho o objeto, oba, encontrei, que beleza. Não é assim? Então, é bom que a gente veja se a lâmpada do nosso interior, da nossa casa mental, é uma lâmpada potente, não é? É lógico que na Terra não nascem anjos. Nós estamos aqui para nos fazer anjos, para aumentar, sair do palito de fósforo e ir para a lâmpada de 100 watts. É por aí. É essa que é a proposta da reencarnação. Fazer com que a gente mude nossos conceitos, nossos valores, tirando aquela treva para deixar que a luz resplandeça. É isso que Jesus falou quando ele disse: brilhe a vossa luz. Então, a candeia está retratando a nossa mente. A candeia é a nossa mente, é a nossa casa mental. O azeite é o conhecimento. Que conhecimento é esse? Tudo que a gente sabe dessa vida e de outras vidas. Tudo que a gente já guardou, como diz o povo antigo, na cachola. Tudo que você já tem ali dentro, de razão e de sentimento. Conhecimento intelectual, não é? Aquilo que a gente aprende nos livros, na escola e no convívio social. E o conhecimento moral, que a gente aprende com Jesus. Nas escritas espiritualistas também, né? Nos livros de autoajuda, nos livros que complementam a doutrina espírita, a obra de Chico Xavier, por exemplo. Qualquer livro, qualquer página que se abre tem um ensinamento para nós. Então, esse é o conhecimento moral que a gente adquire. O intelectual a gente adquire, por exemplo, através da internet, né? Lidando ali na internet. Você entra no Google, quer uma informação de alguma coisa, por exemplo, qual que é a população atual da Índia? Você entra no Google, ele sabe. Depois fala que ninguém sabe tudo. Tem, o doutor Google sabe tudo. Você entra lá e acha qualquer informação. Isso é conhecimento intelectual, não é? Mas não só o intelectual basta. Tem que ter o moral. Por isso que o mundo hoje está enfrentando pandemia e dificuldades de toda sorte. Por quê? Porque nós nos prendemos demais à questão intelectual, à questão da racionalidade, das posses, da briga pelo dinheiro, da luta do cotidiano em busca do ter. Eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter um sítio, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Não tem que ter. Nós temos que ser. E para ser, nós temos que aprimorar o lado moral. Desculpa. Então, se o lado moral não crescer junto com o lado espiritual, vai ser um desastre. O mundo entra em colapso. Como estava caminhando para um grande colapso financeiro, moral, social, de toda a ordem. Poderia culminar numa terceira guerra mundial. Mas, graças a Deus, isso não vai acontecer. Porque mesmo aqueles que estavam interessados em começar uma terceira guerra mundial, agora estão com medo. Porque o vírus já decretou essa guerra. Já decretou a guerra à humanidade. Mas não para brigar com a humanidade, para balançar as estruturas interiores da moral que ficou lá para trás. Com 2000 anos de Jesus, 2000 anos de evangelho, mais de 200 anos de doutrina espírita, né? Quase 200 anos, e nós ainda estamos em regime de atraso moral. Porque quando o intelecto sobe muito, avança muito, algo fica prejudicado. A questão moral fica prejudicada, não é? Então, é preciso haver um equilíbrio. O fiel da balança se chama equilíbrio, não é? O intelectual e o moral unidos, trabalhando em função do nosso progresso, da nossa candeia, da nossa mente, para que haja luz, e a luz nada mais é do que a sabedoria. Agora, sobre a questão do conhecimento intelectual e do conhecimento moral,
nós não podemos dar uma de egoístas e querer somente para nós. Porque todo conhecimento que a gente adquire, nós temos que passar para adiante. Não é? Jesus cresceu em espírito e verdade, tornou-se um Cristo de Deus. Foi o emissário direto de Deus junto à humanidade. Então, ele se fez assim. Não foi Deus que o criou com a varinha mágica, não. Foi ele que fez sua evolução chegar a esses níveis. Níveis de um Cristo planetário. E Deus deu para ele a tutela, os cuidados de uma humanidade de mais ou menos 24 bilhões de espíritos para ele cuidar. É o rebanho daquele pastor. Né? Por quê? Porque Jesus já tinha uma soma na sua candeia de tanta luz que a luz dele abraça o planeta Terra. E o conhecimento intelectual que ele tem, nós não podemos nem imaginar a grandiosidade. Então, ele tem uma grandiosidade, um estrondoso conhecimento intelecto moral, os dois juntos, que é tamanho que ele sentiu necessidade de passar isso para os seus semelhantes. E ele se deu em holocausto. Ele veio ao mundo para ensinar. E ele veio para ensinar não a parte mais complexa da evolução, mas a parte mais elementar, mais simples. Tem algo mais simples do que a gente perdoar uma ofensa? Tem algo mais simples do que você entender o outro? Por que o outro amanheceu de mal com a vida? Sabe-se lá por quê? Compreenda, aceita. Então, Jesus veio nos ensinar o beabá do amor. Porque a gente, até então, não aprendeu a amar. Não estou falando de todo mundo na humanidade, mas tem muita gente boa por aí. Eu estou falando daquela parte que precisa rever isso. Então, tem muita gente que ainda não aprendeu nem o beabá da evolução. Porque só pensa em si, extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso, extremamente, como é que fala, fechado, coração fechado para todo mundo. Então, essas coisas são o caminho da longa estrada até a perfeição. Então, ele veio nos ensinar isso. E ele pagou um preço alto por esse aprendizado. Na cruz, aonde a gente pregou ele, bateu os pregos, e ainda tem quem zomba dele até hoje, né? Infelizmente, ainda tem os que zombam e não acreditam nisso. Então, são esses que não aprenderam nem o ABC da evolução. Né? Nem tem ideia do que seja virtude, a palavra virtude. Não tem nem notícias do que seja amor. Mas aqueles que já têm algum conhecimento, intelecto e também moral, vamos tentar sondar dentro da nossa casa mental se não tem alguma sombra. Se a gente não tem que iluminar mais, pegar uma lâmpada mais, um combustível a mais, para poder essa luz se tornar cada vez maior, mais extensa, mais ampla e mais ao alcance de todos. Então, quem tem o conhecimento intelectual tem o dever de ensinar o outro. Se ele sabe alguma coisa, ensina para o outro. Passa para o outro, nas coisas mais simples. Tem pessoas que são tão egoístas que ela tem uma receita de um bolo delicioso, mas se a vizinha pede, ela dá a receita errada para a outra não fazer igual. Não tem disso? Então, nós precisamos deixar essas picuinhas para trás, porque senão a gente não vai permanecer no planeta Terra quando ele estiver no clima da regeneração implantada aqui. Nós vamos ter que reciclar o ABC da evolução num plano de vida inferior. Então, é esse o convite de Jesus. Veja, é como se Jesus estivesse dizendo para o rebanho dele, minha ovelhinha amada, né? Dirigindo a nós, a todos nós. Olha se dentro da sua mente não tem sombras. Coloca mais combustível.
combustível intelectual. Sim, vai aprender alguma coisa, vai estudar, vai para a escola, forma, fez um curso, faz outro, aprende mais alguma coisa, mas também, principalmente, procura o Evangelho. Ouça uma live, ouça uma fala no YouTube ou outros canais que te acrescenta alguma coisa de bom. Não fica perdendo tempo com noticiários tenebrosos e nem com filmes ou novelas que não te acrescentam nada. Nós estamos em tempo de enxertia espiritual. Nós temos que enxertar. Os japoneses são experts nos enxertos de plantas. Eles são, digamos assim, eles são incomparáveis, inigualáveis. Eles fazem enxerto de uma planta com outra e planta aquilo num vasinho pequeno e ali dá frutos e flores, que é uma maravilha. Nós estamos precisando fazer esse tipo de enxertia. Vamos enxertar ao nosso campo mental mais combustão, mais combustível, mais azeite, mais conhecimento intelectual e mais conhecimento moral. Porque o que está precisando mais é o moral. O intelectual está bom, não é? Vamos dar uma folga para ele, dar um descanso para o intelectual, não ficar tão à busca do material, não é? Vamos viver no mundo sem ser do mundo. Vamos migrar um pouco para a questão moral, que é o que está precisando. Mas não vamos deixar de estudar, nem de ler, nem de aprender, não. Não é? Então, nós vamos aprender e vamos ensinar o outro. Vamos aprender a amar e também ensinar para o outro. Mas não é pregando e falando, fulano, fulana, você tem que fazer isso, tem que deixar de ser egoísta, tem que perdoar, você tem que ser mais otimista, mais isso, mais aquilo. Não. Dá o exemplo. Ninguém na vida queira doutrinar ninguém que não seja pelo exemplo. Porque o exemplo no bem incomoda aquele que não faz o bem. Ele se sente para baixo, diminuído, apequenado diante da grandeza, da luminosidade, da candeia mental do outro. Então, tem atitudes lindas. Eu vou até citar uma que aconteceu, inclusive, comigo. Sempre que a gente passa na rua, tem alguém pedindo ajuda de alguma coisa, ou para comprar uma balinha, ou pedindo um dinheiro para poder inteirar, para poder almoçar, etc. e tal. A gente dá, né? Ele fala, vai com Deus, Deus te pague. Tchau, e pronto. A gente não vê mais o cidadão. Outro dia eu estava na porta do banco, saindo, e eu vi sentada do outro lado da calçada, uma moça até bem vestida, sentada na beira da calçada, fazendo um lanche com um mendigo. Ela comprou o lanche e o mendigo ao lado dela, os dois tomando refrigerante, comendo o sanduíche e rindo e contando o caso e no maior papo. Eu falei, gente, como aquilo me incomodou, sabe por quê? Porque eu nunca sentei na calçada com um mendigo. Eu dou um sorriso, às vezes dou um sorriso, né? Às vezes falo assim, fica com Deus, Deus te abençoe. Ele também fala, Deus te pague, né? Deus abençoe. A gente troca algumas palavras, mas nunca parei para conversar, para bater um papo. Não precisava nem sentar no chão, não. Mas ela foi tão humilde que ela sentou até no chão. Ela desceu ao pé dele. Foi isso que Jesus falou na parábola do bom samaritano. E ele, o homem, o samaritano que descia ao longo do caminho, desceu ao pé daquele homem que estava caído na estrada. Então, ela fez isso. Eu falei, nossa, eu nunca pensei na vida em sentar para conversar com uma dessas pessoas. Eu vou pensar nisso seriamente daqui para frente. Ou, se eu não for sentar no chão, pelo menos eu vou abraçar. Agora não, né? Porque com a pandemia não dá. Mas sentar, conversar, bater papo, perguntar onde você mora, como é que está a sua vida, por que você está na rua, né? É muito importante. Isso é exemplo, isso é ensinar o conhecimento. Um conhecimento moral que a gente possui. Mas a gente quer doutrinar
e ensinar moralidade para o outro lá fora, achando que o outro não sabe nada, que a gente é que é o bom? Não. A sabedoria consiste em ensinar, mas ensinar com amor, através do exemplo, né? Porque quem propaga o conhecimento é um multiplicador. Por exemplo, se eu sei somar, se eu sei ler e escrever, por exemplo, né? Por exemplo, eu fui professora. Eu tenho uma irmã de criação. Essa irmã de criação, meus pais criaram ela como nós mesmos. E pôs ela na escola, junto conosco. Ela passou por todos os irmãos da faixa de idade dela, ela passou por 3. Todos passaram, a filha dela passou por ela, a neta dela passou por ela. Todos aprenderam a ler, escrever, estudar e formaram. Só ela que não aprendeu a ler nem escrever. Nunca quis. Nunca se interessou por escola. Punha na escola, ela tomava bomba. Punha na escola, ela tomava bomba. Até que um dia ela falou que não queria mais. Ora, meus pais não obrigaram, né? Porque ela não queria. Aí um dia eu sentei com ela, porque eu era alfabetizadora, eu dava aula para primeiro ano primário. Quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, né, no interior. Depois é que eu passei para outro emprego. Mas eu dei aula há 9 anos. Então eu falei com ela assim, fulana, se eu sentar com você uns 4 ou 5 dias, uma semana, eu te coloco lendo e escrevendo alguma coisa. Você quer? Ah, não quero não, não dou conta disso não, isso não entra na minha cabeça. Que ela foi pega lá na roça, né, naqueles lugares mais afastados, né, e de uma origem muito simples e tudo mais, mas, como diz, a forma dela, o olho dela, né, a forma dela ver a vida, não cabia nessa necessidade de ler e escrever. Hoje ela tem 65 anos e até hoje ela não sabe ler a bula do remédio que ela toma. Se não é a filha dela que estudou, que formou, se não é a neta dela que está com 15 anos, está na escola, ela passaria perto. Então, veja só. Então, quem propaga o conhecimento é multiplicador. Então, eu tentei passar o conhecimento para ela, mas ela não quis. Não é assim? Então, nós temos o dever de ensinar. Ensinar o que se sabe no conhecimento intelectual e o que se sabe no moral, mas através do exemplo e não através da imposição, porque com isso nós estamos gerando energias positivas e fonte de luz em nós mesmos, né? Então, que mais que temos aqui? Vamos ver aqui. Então, quando a gente passa o conhecimento, a gente está fazendo o quê? A gente está gerando luz e multiplicando a luz em redor de nós. Ora, se a gente é multiplicador dessa luz, dentro de nós primeiro, para depois começar a servir de exemplo para o outro lá fora, o mundo todo se contagia, não é? Vai se contaminar positivamente. Como diz, o vírus do amor, da justiça, da caridade, vai crescer ao redor de nós, dentro de nós e fora de nós, não é? E olha o que o irmão Jacó fala: a tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Nós temos que nos devotar ao bem, não ao mal. Então, quais são as formas da gente conseguir essa transformação moral dentro de nós? Primeiramente, pelo esclarecimento. Por exemplo, uma live, não vou dizer a minha live, né? Mas a live de todos os nossos irmãos que são expositores espíritas, são momentos de estudo e esclarecimento que nos dá subsídio para a gente poder ter na mão as ferramentas de trabalho interno na alma. A doutrina espírita é uma ferramenta poderosa, porque ela esclarece o simbolismo do Evangelho de Jesus para nós. Ela nos ajuda a entender melhor o que o Cristo espera de nós.
Não podemos ficar só preso na forma, na superficialidade, não. Nós temos que entrar para muito dentro da nossa casa mental e buscar na nossa intimidade, não é? Aquilo que precisa ser renovado. Com base em quê? Em qual espelho que nós vamos nos mirar? No espelho do Evangelho. Porque lá é que tem, digamos, o selo da divindade. Então, a doutrina espírita nos ensina, esclarecendo as falas do Cristo para nós, dando um novo enfoque para a gente melhor entender, para melhor trabalhar as nossas reformas interiores, não é? A meditação também. A meditação nada mais é do que o autoconhecimento. É buscar, através da prece, da meditação e da fé em Deus, a superação de nossas fraquezas. Buscar esperança em dias melhores. Não é que o mundo fique um mundo bonitinho, atapetado, todo enfeitado, para eu viver dentro dele. Porque se eu viver dentro de um mundo bonitinho, tudo certinho, tudo funcionando, perfeito, mas comigo toda imperfeita, eu vou acabar levando bagunça para lá, não é? Então, nós temos que melhorar dentro de nós, porque dentro de nós a luz sai e ilumina para o lado de fora. Olha o exemplo da candeia, do lampião, da lamparina, da vela. Olha a vela, gente. A vela se consome iluminando. Você acende uma vela, ela vai se consumindo, gotinha por gotinha daquela resina, ela vai diminuindo, 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 até acabar. Então, é isso que Jesus quer, que a gente faça isso, que seja como uma vela, que se consome iluminando. Mas Jesus não quer que a gente morre por causa disso, não, né? Isso não. Consumir é dar um pouco de si. A vela dá de si para nós, para trazer claridade. O combustível na candeia também, ele acaba uma hora, mas ele acaba promovendo luz. Também a lâmpada, um dia ela queima, mas ela fica, agora mesmo acendi a luz aqui do quarto. A luz está aqui, a lâmpada está aqui, um dia ela vai queimar, mas o tempo todo que ela foi útil, foi dando luz. Então, nós também, a exemplo de todos esses instrumentos de iluminação, precisamos dar luz constantemente, até o fim dos nossos dias. Que a gente seja, do berço ao túmulo, uma lâmpada, que seja uma candeia, a iluminar a vida dos outros. Colocando mais combustão, mais azeite dentro de nós, para que essa luz não apague nunca. Para que a gente possa passar uma existência inteira, seja ela de 10, 20, 30, 40, até 100 anos, ou mais de 100 anos, levando amor às criaturas. Tem muita gente no mundo assim, e nós também podemos ser assim, né? Então, meus irmãos, o que a gente tinha que falar é isso, não é? Que nós temos que fazer um trabalho muito grande, uma limpeza, um faxinão dentro da nossa candeia interior, mudando a nossa visão do mundo. A visão do mundo e das pessoas e das coisas. A visão de Deus, a visão da nossa intimidade, para que a gente possa limpar a nossa candeia para que ela, cheia de combustível, possa dar luz para todos que estão na casa e, principalmente, o mais beneficiado somos nós. Porque quem que a vela primeiro ilumina? A ela mesma. E o palito de fósforo? A ele mesmo. E a lâmpada? Primeiro ela. E a candeia? Primeiro ela. Para depois a luz chegar ao outro. Então, é isso que Jesus veio fazer no mundo e veio nos ensinar. E a parábola da candeia nos ensina isso aí. Que já está passando a hora, o tempo urge. Enquanto houver oportunidade, enquanto houver tempo, enquanto houver um sopro de vida, nós podemos, sim, acrescentar mais combustível para que a combustão promova a luz dentro de nós. Então, eu deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos, o meu muito obrigada, que Jesus proteja todos que nos ouviram nessa pandemia e abençoe todas as famílias, viu? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.